Imagine-se por um momento na pele de Jude Bellingham, ter 19 anos, ser a segunda contratação mais cara do maior clube do mundo e herdar o meio de campo de um bola de ouro. É muita coisa pra digerir para um moleque de apenas 19 aninhos. Então o que diabos deu na cabeça do Real Madrid para pagar 579 milhões em Bellingham, que até a última Copa anônimo. Eu sou JR, se você gostar de verdade do vídeo, lá no final você deixa um like. Apesar do velho Florentino acertar contratações históricas, os caras também erram de vez em quando. A chegada de Bellingham cria expectativas, mas também um receio do que pode ser no futuro, já que no passado eles contrataram alguns nomes que deram muito errado, como Renier Jesus, promessa do Flamengo, Hazard, um jogador que estava voando na Premier League, Mariano Dias, que veio com muitas expectativas, James Rodrigues após uma Copa do Mundo fantástica, Gessé Rodrigues e Kaká, que acabou afundando junto com a barca dos Galácticos, e muitos outros que o clube pagou uma nota e não deram em absolutamente nada. Mas esses erros jamais deixariam o Real Madrid pobre, e nem sequer faziam uma coceguinha na situação financeira do time, que é simplesmente brilhante quando o assunto é contratação. Falando apenas do discutivelmente maior meio-campo da história do futebol, o Real desembolsou apenas 81 milhões nos três tenores, como chama Florentino Pérez. Sim, esse foi o valor pago por Modric, Casemiro e Toni Kroos juntos. Casemiro, após uma baixa produção, foi vendido ao United em torno de 70 milhões de euros. O que parece até uma piada. 81 milhões investidos que acabaram trazendo 5 Champions League para os merengues. E ainda muito tempo depois, volta aos cofres do time 70 milhões. Isso, claro, sem falar em camisa, patrocínios e o que a imagem desses jogadores representa para o clube. Devemos tirar o chapéu ao departamento de contratações do Real Madrid, porque quando eles acertam, já paga por todos os erros. E uma certeza que muitos torcedores merengues têm é que os 579 milhões pagos por Jude Bellingham vão se pagar rapidinho. Porque, como diria o craque Neto, esse é um monstro sagrado. Quando Jude Bellingham tinha 14 anos, ainda pelo Birmingham City, estava com sua cabeça de garoto em turbilhões, porque não sabia em qual posição ele realmente queria jogar. Seu treinador o olhou bem no fundo de seus olhos e disse o seguinte: você pode ser o que quiser. Você pode fazer a função de um âncora com a camisa 4, a função de um volante com a camisa 8 ou a criatividade e habilidade com a camisa 10. E se você é atento aos detalhes, você vai notar que 4 mais 8 mais 10 é igual a 22. O número que Jude Bellingham não tira de suas costas. Esse é o número de sua camisa desde então. E o inglês levou isso muito a sério. Bellingham é rápido, ótimo no 1 contra 1, destaque pra classe com que esse menino joga. Nem parece estar se preocupando com seus marcadores, que são muito mais experientes. Bellingham ainda é desenrolado no ataque. Sempre que tem a oportunidade tá brocando. E uma coisa é certa, ele não treme na cara do goleiro. Característica que claramente o puxou do pai, que acabou fazendo 700 gols no West Midland durante a sua carreira. E mais do que isso, o cara consegue gerir o meio-campo com uma maestria surreal. Distribui o jogo muito bem e torna o seu ritmo o ritmo da partida. Acelera e desacelera do jeito que quer o jogo. E se o Camavinga, Tchouaméni e Valverde acham que vão ter que correr pelo Bellingham, passar de Bellingham dá muito trabalho. A sua leitura no 1 contra 1 defensiva é praticamente isso, aliado a uma grande velocidade nos botes, e mesmo tão novo, o garoto já se demonstra um ótimo líder. Num Borussia, onde tem Marco Reus como um dos grandes jogadores da história do clube, ele, como um garoto, já foi capitão em várias oportunidades. São qualidades e virtudes que cá entre nós superiores a de Luka Modric com a mesma idade. Muitos dizem que Modric só aprendeu a jogar bola depois que foi pro Real Madrid. E mesmo com uma idade avançada, se tornou bola de ouro, levou a Croácia até um vice-terceiro lugar na Copa do Mundo e ainda faturou 5 Champions Leagues. Agora imagina o que Bellingham, um garoto, não pode fazer sendo uma promessa e melhor jogador jogando pela forte seleção inglesa. É exatamente por isso que o Real Madrid pagou 579 milhões pelo inglês. Mas acredite em mim quando eu digo que Florentino Pérez pode ter pagado barato. A começar que Bellingham tem apenas 19 anos, então tem pelo menos mais 13 ou até 15 anos jogando em alto nível. E considerando que Luka Modric tem 37 e continua jogando fino da bola e que a tendência no futebol é que a longevidade dos atletas seja cada vez maior, certamente o Real Madrid vai poder usufruir de seus talentos por muito mais tempo. E por mais brilhante que pareça o percurso de Bellingham, ele só tem 3 anos como profissional. Ele estreou quando tinha seus 16 anos pela segunda divisão da Inglaterra, famosa por ter um bom nível competitivo, quase que uma Premier League. Bellingham não é aquele tipo de garoto que chegou ao fundo do poço para se reerguer. Jogando pelo Birmingham, não demorou para se tornar titular do time que o treinou desde os 8 anos de idade. E o mais engraçado é que dizem que o garoto nem gostava de futebol antes, só que depois de ver o paizão jogar um monte de vezes e fazendo muitos gols e a torcida gritando seu nome, acabou se apaixonando por esse esporte. E sua evolução se deu de maneira incrível. Aos 14 anos já se destacava pelo sub-18
alto da seleção da Inglaterra. Aos 15, jogava pelo Sub-23 e por fim veio sua estreia no profissional em 2019. O futebol sempre esteve presente na genética de Bellingham. Logo chamou a atenção do United, que quis contratá-lo por 25 milhões de euros. Só que ele se recusou para ajudar o seu time de infância a não ser rebaixado para a terceira inglesa. Ali ele já se tornava o jovem de 17 anos mais caros da história do futebol. E desde então o Birmingham simplesmente aposentou a sua camisa 22. No Borussia ele ganhou o prêmio de novato do mês em seu primeiro mês como profissional, inclusive fazendo um gol em sua estreia. E não demorou nada para ser titular e até brocar contra o Manchester City nas quartas de final da Champions League. E ao lado de Haaland ganhou a Copa da Alemanha. Desde cedo Bellingham caminhou a passos largos rumo ao estrelato. Foi convocado para a Euro de 2020, onde jogou apenas 3 partidas. E a torcida inglesa clamava pela entrada do jogador. Já no ano seguinte, 2021-2022, começou voando. Gol na Champions League, jogadaças na Bundesliga e golaços de alta classe. Suas estatísticas eram simplesmente de tirar o fôlego. E mesmo sendo tão jovem, virou o eixo central de uma equipe que tinha Erling Haaland como sua referência. E na última temporada liderou o Borussia a uma campanha onde quase saíram campeões da Bundesliga, entregando o título no último jogo. Um vacilo gigantesco na última rodada. Que os torcedores do Paredão Amarelo acreditam que se Jude Bellingham não estivesse machucado naquele jogo, o resultado seria outro. Mas mesmo com esse fiasco gigantesco do Borussia, não foi o suficiente para tirar o prêmio de melhor jogador da temporada do inglês. Mas onde todos nós pudemos ver a grandeza de Bellingham foi na Copa do Mundo do Catar. O camisa 22 jogou demais, foi titular e fez seu primeiro gol na seleção. Sua personalidade é assustadora. Eu, JR, não gosto de dar muita moral para os europeus, mas o cara foi o segundo jogador mais novo na história a marcar um gol pela Inglaterra numa Copa do Mundo. Tudo o que Bellingham fez e mostra ser até aqui justifica os quase 140 milhões de euros pagos pelo Real Madrid ao Borussia. Isso sem nem hesitar no preço. O time do Real Madrid é muito promissor, com Vinícius Júnior, Rodrigo, Valverde, Éder Militão, Tchouaméni, Camavinga, Brahim Dias, Fran Garcia, entre outros. E parece que finalmente o Real Madrid acertou a mão na hora de fazer as contratações. E até aqui eu não encontrei nenhum defeito ou falha ou ponto cego de Jude Bellingham. As expectativas nesse garoto só podem ser positivas. Mas eu quero saber a sua opinião. Acha que o Real Madrid acertou nessa contratação? Ou o garoto é superestimado por ser um inglês?